Olá pessoal, eu me chamo Valmir Benício de Castro, eu sou professor da Universidade Federal de Campina Grande, da Unidade Acadêmica de Engenharia Mecânica. Faço parte da área de Metalurgia e Materiais e as minhas linhas de pesquisas são solidificação convencional e solidificação rápida, bem como ligas com memória de forma. Então eu trago para vocês hoje esse tema, vidros metálicos, uma nova classe de materiais. É um tema de bastante interesse dos pesquisadores que trabalham em solidificação rápida, e nós iremos ver as vantagens do surgimento desse novo material e suas aplicações, ok? Bom, a sequência da nossa apresentação será, eu irei falar inicialmente das ligas com estruturas amorfas e suas aplicações. Depois iremos ver algumas características dos vidros metálicos ou ligas vítreas. É exatamente aqui que a gente vai diferenciar uma liga vítrea de uma liga amorfa. Depois iremos falar sobre as aplicações comerciais já existentes dos vidros metálicos. E finalmente falaremos sobre as aplicações mais recentes e em desenvolvimento desses mesmos materiais. Inicialmente, iremos falar sobre ligas com estruturas amorfas e suas aplicações. Nós sabemos que o princípio termodinâmico, a condição termodinâmica para que o metal no estado líquido passe para o estado sólido, esse metal líquido tem que estar no estado superresfriado, ou seja, ainda líquido abaixo da sua temperatura de fusão. Se esse superresfriamento, ou seja, se o metal líquido permanecer e atingir a temperatura de transição vítrea, que nós denominamos de TG, esse metal líquido é como que congelará na sua estrutura em que ela estava, ou seja, na estrutura do líquido. Ou seja, uma estrutura amorfa é uma estrutura que não tem estruturas de longo alcance, tem estruturas de curto alcance. E com isso nós iremos ver as vantagens da obtenção desses materiais com estruturas amorfas. Para você obter uma estrutura amorfa, uma das condições é você induzir ou aplicar no líquido uma alta taxa de resfriamento. Ou seja, essa alta taxa de resfriamento favorecerá que você não tenha surgimento de cristais no teu material e ele rapidamente esse líquido atinja a temperatura de transição vítrea e aí o metal líquido se solidifica numa liga amorfa. Isso é uma das maneiras de você obter materiais amorfos. Em 1959, esse pesquisador da Caltech foi o primeiro a obter ligas amorfas utilizando altas taxas de resfriamento. Ele trabalhou com a técnica de splat cooling em ligas ouro-germânio. Essa técnica consiste em você fundir o material por levitação e a partir daí você retira a força eletromotriz, o metal líquido vai cair em queda livre e ao passar por entre pistões, esses pistões vão ser acionados e aplicar um impacto contra esse material fundido e aí induzirá uma alta taxa de resfriamento, levando esse material a se tornar amorfo em forma de disco. Tá? Então você tem pode fundir lingotes de até 6 gramas e esferas também muito pequenas, da ordem de 0,1 grama. Tá? Ao entrar em contato com esses pistões, o formato do teu material será de um disco e o contato desses pistões com o material líquido, como o pistão é de cobre, então a alta taxa de resfriamento acontecerá, essa taxa da ordem de 10 a 6 kelvins por segundo, e aí você obtém esse disco amorfo. Para verificar se ele é amorfo, você tem que fazer uma caracterização por raio-x e aí verificar o difratograma desse raio-x. Esse da parte de cima a gente vê que é um material amorfo, aparece apenas um pico largo de baixa intensidade, isso é caracterizado de um material com estrutura amorfa, diferente dos materiais cristalinos, que tem vários picos, que são as fases presentes do material, com intensidade bem maior.
Então isso é uma das formas de você caracterizar e saber se o material está no estado amorfo, tá? Bom, em 1973 houve o desenvolvimento da técnica de melt spinning. Que consiste essa técnica? É você fundir o teu material num cadinho de quartzo, tá? Esse cadinho na parte inferior tem um furo. Quando esse metal é fundido, você injeta uma pressão de gás, o material vai sair pelo furo na parte inferior do cadinho e entrará em contato com a roda de cobre. Então, com o impacto desse metal líquido na roda de cobre que está girando, uma alta taxa de resfriamento vai ser induzida, da ordem de 10 a 6 kelvins por segundo, e aí você vai obter fitas de larguras de 5 milímetros, de espessuras muito finas, da ordem de 50 micros, e vários comprimentos em metros do teu material. Okay? Então, isso é uma das formas de obter materiais amorfos também, utilizando a técnica de melt spinning devido a essa alta taxa de resfriamento. Bom, em 1979, houve o desenvolvimento da técnica de planar flow cast. É uma técnica que tem os mesmos princípios do melt spinning, contudo, você injeta o material por vários bicos. E aí, o que é injeta o material sobre a roda de cobre, né, no caso aqui que está girando, e esses bicos aqui vão produzir fitas mais largas amorfas, ou seja, fitas da ordem de 30 centímetros de largura, a espessura permanece a mesma, em torno de 50 micros, e também um comprimento de vários metros. Então, com a possibilidade de surgimento dessas fitas mais largas, então, os materiais amorfos começaram a ter aplicações interessantes, e as primeiras aplicações foram em núcleos de transformadores de distribuição. Então, você tem aqui o núcleo de transformador com fitas amorfas, exatamente pela fita amorfa ser muito fina, então a compactação vai ser maior e, consequentemente, as perdas por esterese vão ser menores também. Aqui nesse gráfico está mostrando exatamente um núcleo de transformador à base de uma liga amorfa à base de ferro, tá? E comparado aqui com os materiais que usualmente são utilizados em núcleos de transformadores, como o aço silício de grão orientado e as ligas de ferro silício, percebe-se que as ligas amorfas à base de ferro têm uma menor coercitividade e uma menor indução de saturação, isso favorecendo a melhores características desses núcleos de transformadores, principalmente as menores perdas por esterese. Ok? Bom, outra aplicação das ligas amorfas são em sensores de segurança. Quando você vai numa loja de departamento, geralmente alguns produtos têm uma etiqueta de plástico, né? E dentro dessa etiqueta vai ter uma fita amorfa. Essa fita amorfa, pela capacidade aqui de baixas perdas por esterese, né? O circuito, se você esquecer de pagar essa roupa e retirar essa etiqueta, ao passar pelo sensor de segurança, mais rapidamente o alarme vai ser acionado, exatamente porque essa fita amorfa fecha mais rapidamente o circuito, promovendo o sinal de alarme muito mais rapidamente. Então, isso é outra aplicação das ligas amorfas em sensores de segurança. Bom, falando agora das características das ligas vítreas ou vidros metálicos, em 1991, pesquisadores descobriram ligas em que você conseguia a obtenção, a produção de estruturas amorfas com baixas taxas críticas de resfriamento, ou seja, ligas à base de zircônio, de ferro, de paládio. Você conseguia obter amorfo com taxas da ordem de 10 Kelvin por segundo, da ordem de 1 Kelvin por segundo, favorecendo a que você obtivesse amorfo com essas baixas taxas de resfriamento. E, consequentemente, para diferenciar das ligas amorfas que eram obtidas com altas taxas críticas de resfriamento, essas ligas que se tornavam amorfas com baixas taxas críticas de resfriamento, os pesquisadores denominaram de vidros metálicos. Então, essa é a primeira diferença entre uma liga amorfa e um vidro metálico. O vidro metálico você consegue obter estrutura amorfa com baixas taxas críticas de resfriamento. Com essa possibilidade
de obtenção de materiais amorfos com baixas taxas críticas de resfriamento, a produção de grande volume nesses materiais se tornou evidente. Dimensões da ordem de milímetros ou de centímetros ficaram possíveis, e aí você consegue resfriar em coquilhas de cobre sem nenhum problema. Outra maneira de diferenciar a liga vítrea de uma liga amorfa está exatamente no seguinte fato: no resfriamento, tanto a liga vítrea como a liga amorfa têm o mesmo comportamento. As duas estarão no estado líquido, continuarão líquidas até atingir a temperatura de transição vítrea, ou seja, o estado super resfriado. Atingindo a temperatura de transição vítrea, eles vão se solidificar no sólido amorfo. Então, o comportamento da liga vítrea e da liga amorfa tem esse mesmo comportamento no resfriamento. A diferença entre liga amorfa e metal vítreo está no aquecimento. Ou seja, no aquecimento, você aquecendo novamente esse sólido amorfo, um metal amorfo ele vai cristalizar, ou seja, a temperatura de cristalização do metal amorfo vem antes da temperatura de transição vítrea no aquecimento. Então, teu sólido amorfo irá solidificar, irá surgir as fases, irá cristalizar, irá surgir as fases presentes naquela liga amorfa, tá? Então, o comportamento aqui de um calorímetro diferencial de varredura, o DSC, mostrando que isso aqui é uma liga amorfa, porque o TG não vem antes de TX, o TX vem antes de TG no caso, e aí as fases são cristalizadas que estão presentes nessa liga. Já para o metal vítreo, no aquecimento, a temperatura de cristalização de um metal vítreo vem após a temperatura de transição vítrea. E isso dá uma característica muito interessante para os metais vítreos, que é o quê? Que entre a região entre TG e TX, temperatura de cristalização, você tem uma queda enorme da viscosidade. Essa queda da viscosidade favorece a que você possa conformar o metal vítreo aquecido nessa região com a maior facilidade. Essa viscosidade baixa dá essa característica para as ligas vítreas, para os metais vítreos. Então você tem aqui um difratograma, um DSC, né, um calorímetro diferencial de varredura, mostrando exatamente o comportamento de uma liga vítrea, onde percebe-se que a temperatura de transição vítrea vem antes da de cristalização. Então o material tem essa região aqui, essa janela em que a viscosidade é muito baixa, podendo você conformar o material facilmente nessa região. Então, a diferença entre metal amorfo e metal vítreo está exatamente no fato de que, no aquecimento, o metal amorfo, a temperatura de cristalização vem antes da temperatura de transição vítrea, e o metal vítreo, a temperatura de cristalização vem após a temperatura de transição vítrea. Isso significa o quê? Que todo metal vítreo ele é um metal amorfo, mas aí nem todo metal amorfo é um metal vítreo. Ou seja, tem que ter essas características que nós acabamos de explicar. Tá bom? Bom, como eu disse anteriormente, com a possibilidade da obtenção de vidros metálicos, materiais amorfos que foram denominados de vidros metálicos com baixas taxas críticas de resfriamento, então você consegue fundir e solidificar o material em coquilhas de cobre. Essa taxa de resfriamento nas coquilhas de cobre é suficiente para o material se tornar amorfo e, consequentemente, com maior volume. E aí a gente percebe claramente, por exemplo, esse material aqui que foi resfriado nessa coquilha de cobre, com esse volume completamente amorfo, né? Aqui nós temos também esse material da liga de zircônio, alumínio, cobre e níquel, onde você tem o material completamente amorfo nessas dimensões, né? Que um diâmetro externo da ordem de 43 milímetros, um diâmetro interno de 19 e uma espessura aqui de 10 milímetros, completamente amorfo. Aqui nós temos outro exemplo, né? A parte superior, a liga paládio, cobre, níquel, fósforo, completamente amorfa, com esse volume aqui de material vítreo, de metal vítreo, né? Completamente amorfo. Essa liga aqui de zircônio, alumínio, níquel, cobre, barras de comprimentos da ordem de 100 milímetros, completamente amorfo. Então, a possibilidade de obter materiais amorfos, que denominamos de vidros metálicos, em maior volume, então a possibilidade de aplicações
são bem interessantes, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Uma das características interessantes das ligas vítreas são as suas excelentes propriedades mecânicas. Tá? Aqui, por exemplo, a gente tem uma curva tensão-deformação, né? Um gráfico tensão-deformação dessa liga aqui inicial, que é a liga cristalina à base de titânio. Nós percebemos a curva tensão-deformação, a área abaixo da curva na região elástica, que é a resiliência, né? A curva tensão-deformação para essa liga vítrea à base de zircônia. A gente percebe claramente que ela tem uma maior resistência mecânica, tem uma maior elasticidade, e, consequentemente, a resiliência da liga vítrea é muito superior à da liga cristalina à base de titânio, mostrando que essa liga tem essas características de excelentes propriedades mecânicas. A gente percebe aqui também que as ligas vítreas apresentam pouca plasticidade. E aí, mais na frente, a gente vai explicar como a gente induz plasticidade nas ligas vítreas, ok? Mas mostrando essa excelente propriedade de alta resiliência dos vidros metálicos. Bom, aqui outra comparação do aço, aqui a resiliência do aço comparada do vidro metálico. Percebemos claramente que o vidro metálico tem uma maior resiliência do que o aço. Aqui esses gráficos vão mostrar, aqui nesse primeiro gráfico, a relação à tensão máxima de resistência e a densidade, mostrando que os vidros metálicos têm tensão máxima de resistência muito próximo dos aços, né, e muito superior às ligas de cobre e às ligas de titânio. Contudo, a densidade dos vidros metálicos, a densidade é bem menor do que os aços e que as ligas de cobre, se aproximando da densidade das ligas de titânio. Então, mostrando essa outra propriedade interessante dos vidros metálicos. Aqui, outra comparação da tensão de resistência com o limite de elasticidade, mostrando aqui que a tensão de resistência dos vidros metálicos estão aí da ordem dos aços e superiores às ligas de titânio. Contudo, o limite elástico dos vidros metálicos é muito superior aos aços e às ligas de titânio, e se aproxima esse limite de elasticidade aos polímeros de engenharia, ou seja, dando essa característica excelente de elasticidade dos vidros metálicos. A gente vai ver mais na frente aplicações nesse aspecto de elasticidade desses vidros metálicos. Aqui outra propriedade dos vidros metálicos, as perdas por desgaste. O vidro metálico ele tem uma perda menor do que os metais, isso porque devido à maior resistência mecânica ele vai promover uma maior dureza, consequentemente menores perdas por desgaste dos vidros metálicos. Tá? Bom, e aí, como eu questionei anteriormente, se eu quiser uma aplicação do meu vidro metálico que exija plasticidade, o que é que eu tenho que fazer? Nesse caso aí, para induzir plasticidade nas ligas vítreas, você vai cristalizar no interior da liga vítrea regiões nanocristalinas, que vai favorecer essas regiões cristalizadas de tamanhos nanométricos, a possibilidade de aumento do número de planos de escorregamento, consequentemente aumentando a plasticidade das ligas vítreas. Então, você aqui nessa micrografia aqui de um microscópio eletrônico, né, a gente mostra aqui regiões cristalinas em meio à região amorfa aqui, regiões muito pequenas, da ordem de 5 nanômetros aqui, e várias dessas regiões são cristalizadas no material e, consequentemente, aumenta-se o número de planos de escorregamento e o material fica com características de plasticidade. Aqui é um exemplo da liga zircônia, alumínio, níquel, cobre. Esse primeiro gráfico aqui tracejado mostra o material completamente vítreo, sem nenhuma região nanométrica do material, né? E aí você percebe que ele tem alta resistência mecânica, alta elasticidade, contudo ele não tem nenhuma plasticidade. Se você induzir nessa liga 7,5% de volume de regiões nanocristalinas, então o que é que acontece? O material permanece com uma alta resistência mecânica, uma alta elasticidade, e aí começa a aparecer regiões plásticas desse material, ok? Exatamente pela presença de regiões nanométricas nesse material.
Quando você aumenta esse volume de regiões nanométricas nesse material para 15%, o que a gente percebe claramente é que as regiões plásticas aumentam consideravelmente, mantendo a alta tensão de resistência e a alta plasticidade. Isso mostrando que cristalizando regiões nanométricas favorece o surgimento de regiões plásticas nas ligas vítreas. Aqui outro exemplo de 3 ligas à base de zircônio, níquel, cobre, de composições diferentes. A gente induziu algumas regiões nanométricas nessas ligas, realizou-se um ensaio de raio-x, continuou as ligas completamente amorfas, como mostra aqui os difratogramas. A liga continuou sendo um vidro metálico, a temperatura de transição vítrea vem antes da temperatura de cristalização, e com a indução dessas regiões nanométricas cristalinas nessas ligas, a gente percebe claramente aqui que o ensaio de tração mostrou as regiões plásticas aqui nesse material durante o ensaio de tração. Então isso, regiões cristalinas, favorece o surgimento de regiões plásticas no nosso material. Aqui estão as 3 ligas que foram deformadas plasticamente, né? S1, S2 e S3, mostrando que houve uma deformação nesses materiais sem surgimento de trincas, ou seja, a plasticidade bem presente nesses materiais. Aqui outro exemplo da liga S2, que elas chegaram a ser deformadas de 85% da altura inicial. A gente percebe que essa deformação ocorreu sem problemas de surgimento de trincas, sem rompimento desse material, mostrando que realmente regiões plásticas começaram a surgir nessas ligas vítreas, ok? Bom, agora nós iremos dar ênfase exatamente naquela região que nós denominamos região super resfriada, que é entre TG e TX nas ligas vítreas. Como nós falamos, aquecendo-se o material entre TG e TX, a viscosidade desse material cai sensivelmente e, consequentemente, você consegue conformar esse material com a maior facilidade, favorecendo a você conformar peças mais complexas, peças de menores tamanhos e assim sucessivamente. Aqui nós temos exemplos desse material aqui que foi aquecido entre TG e TX, foi conformado. A gente percebe esse material de tamanho muito pequenos, da ordem de 1 milímetro aqui, ó, a dimensão desse material aí, e conformado exatamente na forma praticamente final, que nós denominamos de conformação Near Net Shape. Aqui é um exemplo específico de uma liga de latânio vítrea, completamente vítrea, foi aquecida no intervalo entre TG e TX, viscosidade caiu, fez-se o ensaio de tração e a gente percebe aqui que esse corpo de prova se deformou e deformou-se bastante, sem problema de rompimento, sem problema de quebra desse material, mostrando que esse material ficou fácil de ser deformado na região, no intervalo entre TG e TX, tá certo? Aqui é exatamente um trabalho realizado e patenteado pelo grupo de São Carlos, o grupo do Japão e um grupo da França, de conformação eletromecânica de ligas vítreas, ou seja, buscar unir ligas vítreas aplicando esforços. Aqui está o equipamento patenteado, né? O material era aquecido com a corrente em torno de 130 amperes, então uma dessas barras era aquecida, aplicava-se uma força na outra barra que não foi aquecida, como nós estamos vendo aqui. Essa barra penetrava facilmente nesse material. Esse material foi aquecido entre TG e TX, né? E aí, devido à baixa viscosidade, a penetração com uma carga bem baixa desse material, ele penetrou facilmente numa área aqui de contato muito pequena, da ordem de 1 milímetro quadrado, ou seja, você consegue unir ligas vítreas através do aquecimento desse material entre TG e TX, e como que soldando, unindo esses materiais com a penetração um sobre o outro, tá certo? Bom, aqui outras experiências do mesmo grupo, né? Aqui é uma placa de liga de metal vítreo e aquecida no intervalo entre TG e TX, e introduziu-se uma agulha de aço nesse material, e a gente percebe a penetração fácil dessa agulha
quando o material está aquecido nesse intervalo. Aqui outro exemplo dessa mesma placa de metal vítreo aquecida no intervalo TG e TX, e introduziu-se esferas de tungstênio nesse material com uma facilidade e com pequenos esforços dessa introdução dessas esferas contra a placa vítrea aquecida em TG e TX, mostrando que nessa região é uma região de fácil conformação, e a gente vai ver um pouquinho mais na frente as aplicações do aquecimento desses materiais nessa região. Bom, agora algumas aplicações já comerciais existentes das ligas vítreas. Nós temos aqui exatamente aplicações em molas, em dobradiças e em materiais esportivos. Por quê? Porque a liga vítrea, o material vítreo, possui uma alta energia elástica armazenada, né, e um baixo amortecimento. Isso favorece a que você tenha a capacidade de utilizar, por exemplo, aqui nas raquetes de tênis, nos fios das raquetes de tênis, pequenas camadas ou fios de vidros metálicos nessa região. Nos tacos de golfe também, aqui na cabeça do taco de golfe, onde vai estar em contato com a bola, essa empresa já começou a colocar uma pequena camada de materiais vítreos nessa região. A gente já percebe o excelente acabamento que a camada de metal vítreo promove. E nos tacos de beisebol também, na região onde entrará em contato com a bola, uma camada de vidro metálico é introduzida ali exatamente para favorecer essa alta energia elástica que os vidros metálicos têm, favorecendo que a bola possa ir numa distância bem mais considerável, ok? Exatamente por essa energia elástica armazenada e esse baixo amortecimento que é característica dos vidros metálicos. No caso de molas, os vidros metálicos já estão bem consolidados suas aplicações exatamente por essa alta energia elástica. Então, molas necessitam dessa alta energia elástica armazenada, então a utilização de vidros metálicos em molas já está sendo usado bastante, ok? Bom, outra aplicação está sendo em carcaça de materiais eletrônicos, exatamente por essa capacidade de alta energia elástica armazenada. Camadas de vidros metálicos estão sendo colocadas nas carcaças de materiais eletrônicos exatamente para absorver os impactos que por acaso esses materiais eletrônicos possam sofrer, e aí protegendo toda a parte eletrônica desses materiais. Além disso, devido ao alto limite de resistência dos vidros metálicos e a alta dureza, você consegue promover carcaças mais finas, de paredes mais finas, e devido a essa alta dureza, uma vida útil maior para essas carcaças, tá certo? Além disso, o acabamento superficial dessas carcaças de vidros metálicos terá um ótimo acabamento superficial e um acabamento superficial duradouro. Por quê? Porque o polimento que vai ser dado nessas camadas de vidros metálicos serão dadas na ordem de tamanhos atômicos, já que os vidros metálicos não possuem contornos de grão, então esse acabamento será dado em dimensões atômicas. Por isso que vai ter um excelente acabamento superficial com uma vida útil maior. Então nós temos aplicações aqui no iPhone 7, dessas carcaças, no MP4 também aqui, em pendrives também, aplicações nas carcaças, em relógios também são utilizados camadas de vidros metálicos, que vai dar essa característica que nós acabamos de explicar anteriormente, ok? Bom, algumas aplicações mais recentes em desenvolvimento das ligas vítreas, nós temos o seguinte: é exatamente você aquecer o teu material até a região de intervalo entre TG e TX, você vai ter uma queda da viscosidade, e aí você pode conformar o material praticamente na forma final, na conformação Neonet Shape, com dimensões muito pequenas. E aqui nós percebemos a aplicação nessa microengrenagem aqui, ó, essa microengrenagem de vidro metálico à base de níquel aqui, foi aquecida até a região entre TG e TX, houve uma queda na viscosidade, ela foi conformada no formato dessa microengrenagem aqui e resfriada a temperatura ambiente. Sendo resfriada, o que é que aconteceu? Essa engrenagem vai possuir agora alto limite de resistência e dureza, favorecendo uma alta resistência ao torque e uma maior vida útil, exatamente devido à alta dureza desses materiais. Então, essas microengrenagens aqui, ó, da ordem de 7 mg, né,
o diâmetro dessa engrenagem é da ordem de 2,4 milímetros, são aplicados aqui em micromotores. Então a gente vai ver a eficiência dessas microengrenagens nesses micromotores, ok? Bom, aqui nós temos o exemplo dessas microengrenagens, tá? Aqui o micromotor construído apenas com microengrenagens de aço, tá certo? Então ele teve essa vida útil como referência aqui, que nós iremos usar como referência, essa vida útil dessa microengrenagem aqui, desse micromotor, desculpa, completamente as engrenagens feitas de aço, ok? Bom, nesse mesmo micromotor substituímos apenas uma microengrenagem de vidro metálico. O que é o restante das microengrenagens continuaram sendo de aços, e aí a gente já percebe com apenas uma microengrenagem de vidro metálico, a vida útil aqui aumentou em 1,6 vezes com relação à referência, tá? Já aqui nesse outro exemplo, substituímos algumas microengrenagens de ligas vítreas no micromotor e deixamos algumas outras de aço, que se percebe que o aumento da vida útil foi para 7 vezes comparado aqui a essa referência que nós obtivemos. E agora todas as microengrenagens utilizadas no micromotor, fabricadas de vidros metálicos, aumentou-se essa vida útil em 313 vezes comparado à referência, mostrando realmente que o vidro metálico tem essa característica de resistência maior ao torque e uma vida útil maior. Aqui nós temos um exemplo de uma microengrenagem de aço. Com 8 horas de trabalho, a engrenagem está completamente danificada, os dentes completamente danificados, quebrados aqui. Essa aqui de baixo, essa microengrenagem fabricada de vidro metálico, com 2.500 horas, tá? Está aqui intacto todos os dentes, estão todos os dentes intactos, sem nenhuma quebra, sem nenhuma trinca, mostrando a vida útil bem maior dessas microengrenagens de vidros metálicos, ok? Bom, outra aplicação está sendo em sensores de pressão. Pelo fato de você poder aquecer a liga vítrea na região entre TG e TX, nesse intervalo, você consegue conformar ou produzir sensores de pressão de menores tamanhos, tá? Comparados aos sensores de pressão convencionais. Então isso já é uma grande vantagem a obtenção de sensores menores. Além disso, devido às propriedades excelentes dos vidros metálicos, como o maior módulo de Young e uma maior tensão de resistência, isso vai promover, essa alta elasticidade dos vidros metálicos vai promover uma alta sensibilidade nesses sensores de pressão. E aí você vai conseguir trabalhar com esses sensores de pressão numa faixa larga de medida dinâmica. Isso é outra característica interessante da aplicação dos vidros metálicos em sensores de pressão, diminuindo o tamanho desses sensores e melhorando a sensibilidade e a faixa dinâmica de aplicação desses sensores. Então isso é outra aplicação dos vidros metálicos, ok? Bom, outra aplicação é exatamente conformar ligas vítreas utilizando prensas, ou seja, utilizando o processo de estampagem. Aqui nós temos o equipamento. Aqui você vai ter essa chapa com essas dimensões. Veja que a espessura é muito fina dessa chapa, da ordem de 1 milímetro. Vai ser aquecido até o intervalo entre TG e TX, queda da viscosidade, aplica-se uma força e o teu material vai ser estampado com esse formato. Perceba que o material teve uma formação completamente sem defeitos, sem trincas, sem nada. Ou seja, você conseguiu conformar chapas muito finas, aquecendo-se até esse intervalo. Você manteve a estrutura amorfa e não precisou de atmosfera de vácuo ou de gás inerte, pelo fato de que você aqueceu apenas a região entre TG e TX. E como esses materiais têm uma resistência à corrosão maior, então você não necessitou utilizar essas atmosferas para promover essa deformação. Então é outra aplicação aqui dos vidros metálicos em desenvolvimento, que é exatamente sendo conformados em prensas com espessuras bem finas, ok? Bom, outra aplicação
em desenvolvimento está exatamente no recobrimento de peças de fundição com ligas vítreas. Exatamente pelo fato de você não ter grãos na estrutura da liga vítrea, então você vai dar uma maior precisão dimensional nesse acabamento, nessa cobertura, nesse recobrimento, vai dar um ótimo acabamento superficial. Além disso, a superfície dessa peça fundida coberta com vidro metálico vai ter uma maior resistência ao desgaste por abrasão. Então, isso aí é uma das vantagens de recobrir peças fundidas com ligas vítreas. A outra vantagem é exatamente pelo fato de não termos contornos de grãos nas ligas vítreas, então não existe segregação de soluto, né? Então você confere uma maior resistência à corrosão nessa superfície recoberta com liga vítrea. Além da alta resistência mecânica, alta dureza, alta resistência à fadiga, já que essas peças vão ter trabalhos dinâmicos. Além disso, você consegue reduzir o custo, porque você não precisa produzir a peça como todo de material vítreo. Apenas vai colocar uma pequena camada de liga vítrea nas partes essenciais ou de trabalho dessas peças. Aqui nós temos um exemplo de uma prótese de junta de quadril. Essa parte do lado direito aqui, o núcleo interno da peça é produzido por aço inox, e na região que vai estar em contato com o osso do corpo humano, então foi recoberto com uma camada de 3 milímetros de espessura da liga de zircônio, cobre, níquel e alumínio. A gente percebe aqui esse recobrimento na parte esquerda, não é? A gente percebe que já teve um acabamento superficial excelente, além da possibilidade de você ter alta resistência à corrosão, alta resistência ao desgaste por abrasão e alta resistência à fadiga nessa região em contato com o osso, favorecendo aplicações interessantes de recobrimento de peças fundidas recobertas com materiais vítreos, isso dando essa característica a esses produtos utilizados em biomateriais, ok? Bom, outra característica de aplicação em biomateriais, nós percebemos aqui alguns vidros metálicos à base de zircônia, à base de titânio, que vai ter um modo elástico muito inferior às ligas comumente utilizadas como biomateriais, como é o aço 316L, as ligas de cobalto, cromo, molibdênio, né? Tem um modo de elasticidade bem menor do que esses materiais. E um modo de elasticidade muito próximo aqui, ó, das ligas de titânio. Isso favorece aplicações em biomateriais, né? Já outras essas ligas aqui vítreas à base de magnésio aqui já vai ter um menor modo de elasticidade, né, comparado aqui aos biovidros, né? Esse modo de elasticidade podendo ser aplicado em biomateriais. E esses vidros metálicos à base de cálcio aqui, ó, tem um modo de elasticidade muito próximo aqui do osso cortical do corpo humano, com uma resistência bem maior, ou seja, aplicações como biomateriais desses vidros metálicos são bem interessantes e prometem algumas aplicações desses vidros em biomateriais, por essas características que esse vidro metálico à base de cálcio tem. Então é outra característica dos vidros metálicos em aplicação em biomateriais. Como futuros estudos de vidros metálicos, exatamente retirar da composição das ligas vítreas os elementos tóxicos que possam causar toxicidade dentro do corpo humano, que é o caso do berílio, do níquel, do paládio. Então, a substituição desses materiais ou desses metais por materiais menos tóxicos são futuros estudos em vidros metálicos para biomateriais. Obter vidros metálicos com dimensões maiores, com volumes maiores, pretensão futura dos estudos. Outra pretensão futura de estudo exatamente que o vidro metálico possa sofrer modificações superficiais, por exemplo, para ter uma maior osteointegração em contato com o osso. Isso é outra característica que o vidro metálico pode ter e trabalhar no futuro. Como cobertura metálica, a gente já viu que já está existindo essa aplicação, né, em materiais, em biomateriais. Outros futuros estudos está na utilização de vidros metálicos como compósitos, né, está em estudo, sendo trabalhado. E uma aplicação interessante futura dos vidros metálicos é em esponja.
né? Em esponja, tem vidros metálicos que têm uma densidade muito baixa, isso vai favorecer esponjas muito leves, né? Além disso, devido às características dos materiais dos vidros metálicos, a gente percebe que essa esponja terá uma maior resistência mecânica e uma maior elasticidade, podendo ser aplicado em vários outros biomateriais utilizando esponjas de vidros metálicos. Então essas são alguns estudos futuros dos vidros metálicos em biomateriais, ok? Bom, eu gostaria de terminar a nossa apresentação mostrando um vídeo aqui. Esse vídeo vai mostrar 3 tubos de quartzo aqui. Na parte inferior do tubo nós iremos colocar 3 materiais. No primeiro tubo aqui nós iremos colocar na parte inferior do tubo o aço inox. Na parte do meio aqui, na parte inferior, iremos colocar vidro metálico. E no terceiro tubo aqui, na parte inferior, iremos colocar titânio. Iremos soltar uma bolinha aqui na parte superior do tubo, uma bolinha de aço, e a gente vai verificar exatamente a capacidade elástica de cada material desse em contato com essa bolinha de aço. Então, vai se contar o tempo desse contato, e a gente percebe claramente aqui, na parte do meio onde está o vidro metálico, a grande capacidade elástica do vidro metálico. Aqui no primeiro tubo que tem o aço e no terceiro que tem o titânio, já vai perdendo essa capacidade elástica, né? A bolinha aqui de aço já parou com 16 segundos, a bolinha aqui de titânio, em contato com o titânio aqui, já parou também. Então a bolinha em contato com o aço já não tem mais elasticidade, com 27 segundos. A bolinha em contato com o titânio também não tem mais elasticidade. E aqui a gente percebe claramente que o vidro metálico mantém essa capacidade elástica alta, né? Capacidade elástica alta, que a gente viu que devido a essa capacidade elástica tem aquelas aplicações que nós relatamos anteriormente. Então essa capacidade elástica dos vidros metálicos dá essa possibilidade de aplicações bastante interessantes. Estamos chegando aqui a quase 1 minuto, a bolinha ainda permanece com essa elasticidade, né, durante o processo, e garanto para vocês que manteve-se essa elasticidade no tempo de 1 minuto e 21 segundos, mostrando essa característica bastante interessante dos vidros metálicos, ok? Bom, eu gostaria de agradecer a atenção de todos vocês, agradecer em especial a organização do Engenho Brasil 2020 por essa oportunidade de estar participando desse evento tão valoroso para a engenharia. Dizer que todos vocês que estejam participando do Engenho Brasil 2020 aproveitem bem toda a programação, que foi uma programação realmente feita de qualidade. Se alguém tiver interesse de bater um papo comigo sobre o assunto que nós apresentamos, meu e-mail está aí, valman.castro@ufcg.edu.br, que eu, com o maior prazer, poderei conversarmos e batermos um papo sobre esse assunto, tá certo? Nos vemos em outra oportunidade, ok, pessoal? Um abraço a todos